Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Júlia Sena, vocês já me conhecem e eu venho aqui sempre contar um pouquinho deste universo do mundo do seguro, que é realmente fascinante. Este programa é uma produção do JRS e nessa nova fase a gente está gravando diretamente do nosso estúdio de videocast. O programa Seguro Sem Mistério está há 18 anos no ar, no canal 20 da NET do Rio Grande do Sul e conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Nós também agradecemos aos nossos patrocinadores, a lista é grande, hein? Graças a Deus, mas vamos citá-los aqui. Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Grupo Caburé Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBOX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Grupo MBM, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, Viacap, Verbim, Vital Help, Zurich e Yellon. Olha só, a lista é grande, mas a gente tem que citar aqui e agradecer cada um dos que fazem possível o programa Seguro Sem Mistério. E para esse segundo episódio, nós temos a honra de receber ele, meu amigo, Dr. Carlos Josias Mena de Oliveira. Ele que é advogado formado pela PUC do Rio Grande do Sul e também é um dos sócios fundadores da C. Josias e Ferrer. Hoje a gente vai falar sobre o ramo jurídico no âmbito securitário. Dr. Josias, um prazer recebê-lo aqui. Com certeza o prazer é meu e uma recordação ótima. Eu fiz, não esse programa, mas eu fiz um programa do tipo com teu pai. Olha aí, que legal. Antes de tudo, doutor, é um prazer, né, recebê-lo aqui novamente, mas eu queria também contar, já botei aqui, anotei, eu disse, não posso esquecer de falar isso, o doutor foi um dos primeiros entrevistados da minha carreira. Ah, eu me lembro. Numa noite do CVG, numa premiação. Na premiação do CVG. Eu me lembro disso. Faz muitos anos, tem foto, temos foto na rede social, eu entrevistando o doutor Josias. Eu me lembro bem disso, lá no Leopoldinho, me lembro muito bem disso. Foi muito legal, foi um dos meus primeiros contatos. Estava de vestido vermelho, impressão. Estava. Eu achei que podia ter sido azul vestido, mas enfim, estava linda. Foi um dos meus primeiros contatos aí com o doutor e uma das primeiras entrevistas. Teve muita paciência com a jornalista aqui, né, iniciando. Então, eu queria fazer esse registro aqui muito carinhoso, que eu tenho muito carinho aí pelo doutor Josias. Mas nós convidamos o doutor Josias, porque a gente sabe que o doutor tem aí um grande arsenal, vamos dizer assim, né, de conteúdo para passar para a gente, muito conhecimento. Hoje eu cheguei aqui, o doutor estava conversando com o Maurício aqui da Fórmula Digital e eu até comentei, né, já conheceram o homem? Ele disse, não, a gente estava aprendendo, isso aqui é uma aula. E eu concordo, o doutor Josias é uma verdadeira aula. Mas, doutor, vamos começar, né, o nosso papo aqui. Conta pra gente um pouquinho. Todo mundo conhece Carlos Josias Mena de Oliveira, né? É aí uma referência no ramo securitário, quando a gente fala no âmbito do jurídico, de direito, né? Mas conta pra gente como que nasceu essa paixão que já tem aí 50 anos. Olha, essa história eu já contei algumas vezes, deve ter algumas pessoas que já estão enjoadas para escutar, né? Mas ela nasce, na realidade, em 1970, faz 54 anos, né? Aliás, eu recebi um troféu de destaque do JRS pelos 50 anos de direito, de advocacia securitária, eu tenho 41. Mas em 1970, eu tinha 14 anos, meu pai me levou pela mão para uma seguradora que ele conhecia, o gerente, que era o Cláudio Fernando da Silva, irmão do Caburé, para que eu começasse a trabalhar de office boy. Na carteira constou pior do que se fosse office boy, constou aprendiz de arquivista, imagina, aprendiz de arquivista, mas enfim. E ali foi os meus primeiros passos, conheci inclusive o Caburé, porque a companhia ficava no quarto andar, no 16º e quarto, e no segundo ficava a VG, Corretora de Seguros Limitada, onde meu querido, saudoso Caburé, geria, acho que é bem no começo disso, não se imagina, 70. Bem, e ali eu entrei para o ramo de seguros e trabalhei ali na Generali, na Assicurazione Generale di Trieste Venezia, que era a empresa da época. Dali eu passei até 74 eu fui para a VVD, voltei para Porto Nazaré, 2 corretoras, e depois tive um tempo na Porto Seguro e retornei para a Generali, trazido e repatriado pelo meu outro saudoso e querido amigo Júlio César Rosa, meu fraterno e inesquecível companheiro. Bem,
criado neste meio e tendo aprendido com professores que não eram propriamente dito graduados, mas que sabiam mais do que a gente estava falando agora antes sobre a questão da prática, né? Eu, quando me formei, em 83, eu levei um certo tempo para me decidir, porque eu ganhava bem, para os padrões da época, e para o ramo, e para o meio da securitária, eu ganhava bem. Não ganhava uma fortuna, mas eu era bem remunerado. Então, eu levei um tempo para me decidir, eu advogava ou seguia trabalhando, que eu era responsável por um departamento grande, com muitos funcionários. E o Julinho começou a me incomodar, que eu tinha que advogar, que eu tinha nascido para advogar, que eu não podia ficar lá, que eu tinha que advogar. E ele tinha saído da General e estava que hoje é a Yellow, né? Na Companhia Paulista de Seguros, depois Liberty. O Júlio era bem visionário, né, doutor? Se me permite, nessa questão de olhar para a pessoa e enxergar um dom nela. E eu conheci a mãe dele, né? A dona Zelinda História, que é uma pessoa ontológica, foi a secretária mais antiga e mais duradoura no Sindicato das Seguradoras. Para contextualizar o pessoal que está nos assistindo, né, o Júlio César Rosa, ele foi um dos presidentes do Sindicato das Seguradoras e um executivo de carreira, passou, né, pela presidente Liberty, da FENSEG. Presidente da FENSEG, então fica nosso aqui saudades, né, é difícil de eu falar em alguma coisa sem falar. Difícil. Mas enfim, o Júlio começou a insistir para que eu fosse trabalhar para ele, lá para a empresa dele, na Liberty. E eu, relutante, tal. Aí onde eu chego no escritório, tem uma pilha de processos, assim, mas é uma pilha. Né? Devia ter uns 30, 40 processos lá. E ele, um bilhetinho do Júlio, precisa de parecer teu. Mas como é que eu vou dar parecer para ti? Se eu estou aqui na General trabalhando, pensei. Liguei, como é que eu vou fazer isso, Júlio? Eu não posso. Pega ele para cá, que eu tenho uma sala de reunião que ninguém usa. Começa a advogar aqui. Fui lá e comecei a advogar. Olha aí. 2, 3 meses depois eu saí para um escritório próprio e fui embora. Durante uns 3 anos eu tive na década de 90 no escritório, junto com o irmão do Caburé, aquele que foi meu primeiro gerente. Sim. Olha como a vida dá voltas, né? E fui indo. E a minha vida tem um momento crucial, um momento sobre como é que eu iniciei no seguro e tal, né? E como é que eu fui advogar para o seguro. Tem um momento que eu fiquei muito mexido. Se continuava no seguro, eu abandonava. Eu ia para outro ramo. Por quê? Porque eu participei ativamente como advogado, defensor de réu, em 2 júris que tiveram no Noticioso Nacional, ganharam as manchetes do Brasil, históricos, antológicos. Um deles, muito debatido, muito controvertido, o júri dos colonos sem terra, onde teria havido o assassinato, foi degolado o PM Valdeci aqui na esquina Democrática. Foi uma coisa trágica, horrível, né? E eu trabalhava junto com o Luiz Goulart Filho, fui o primeiro ouvidor do Estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos um escritório juntos, e o depois vereador Omar Ferri. E ele foi chamado para defender o colono principal, o principal quer dizer assim, aquele acusado diretamente do assassinato. Otávio Amaral, José Otávio Amaral, uma coisa assim. Não me lembro mais, há muitos anos. Isso foi, imagina, foi em 80 entre 85 e 95. Né? E um detalhe, ele acabou sendo condenado, havia um clamor público, havia uma questão muito forte na mídia, e ele acabou condenado, e eu te digo, era inocente. A imprensa condena antes, doutor? Sim, muito, sim. Ela processa, julga e condena antes do juiz. Né? E aquele rapaz foi condenado quando todo mundo no entorno, não digo os jurados, mas no entorno sabia que não era ele que tinha matado. Mas precisava encontrar um culpado, precisava encontrar alguém para degolar, que nem a vítima foi degolada. E degolaram ele. E eu te digo por que ele era culpado, porque se sabia que ele era o verdadeiro culpado, que não estava aqui, estava lá no meio do Mato Grosso escondido, fugiu. Aí, às vezes, eu ouvia de um promotor, mas, cara, por que vocês não denunciaram o cara? Mas isso nem é trabalho meu. Sou advogado, eu tenho que defender este aqui, não tenho que acusar o outro. Isso é problema da promotoria, é problema da polícia, não é problema meu. E, aliás, isso é muito comum na advocacia. Né? Por que tu defende o bandido? Por que isso? Por que aquilo? Porque as pessoas se questionam, porque as pessoas têm, dentro das suas ideias, uma justiça que, às vezes, é muito transcendente à própria justiça. Né? Porque acham aquilo, tu lê uma matéria, o bolo envenenado. Está se vendo que hoje quem foi, então, etc. Mas tem pessoas que olham e dizem, quem é que preparou o bolo? Foi a mãe.
E aí, ela está condenada. É que a justiça, neste caso, a polícia foi muito rápida. Sim. Muito rápida. Parabéns. Mas por muito pouco, né? Muito. Mas as pessoas leem e condenam antes de saber. Isso é muito normal. E logo em seguida, ou não, um pouco depois, eu tive um outro júri que eu fiz com o mesmo Luiz Goulart Filho, que foi muito conhecido na época e nacionalmente debatido, que foi o júri da Gangue da Matriz. Quando meninos se envolveram numa briga e mataram um menino, né? E eu e o Luiz Goulart Filho defendemos o único absolvido, que eram vários meninos, 6, 7, eu não me lembro mais. O único absolvido foi o nosso cliente. O único absolvido dele. Então o doutor também gosta dessa área criminal. Eu me apaixonei pelo júri, mas eu sofria muito. Sim. Muito. Eu tenho um filho hoje que é presidente da comissão do Tribunal do Júri de Santa Catarina. Matheus. Mateusão. E ele conseguiu superar uma coisa que eu não conseguia. Eu chorava com os réus. Chorava. Né? E tu vai trabalhar no júri, tu tem que ter um temperamento e um controle emocional que eu não possuía. Eu reconheço. Separar, né? Tem que separar. E ele chora quando termina o júri. Eu chorava durante, aí não dá, né? Sim. Aí não dá. Aí vira quase que um meme, quase que um folclore. Então, o que aconteceu foi que eu digo, não, sabe uma coisa? Isso aqui é lindo, é bonito, participei de 2 júris, que eu vou ter muito orgulho deles, de ter participado deles. São históricos, eu estou ali na história do Tribunal do Júri, queira ou não queira, gosta ou não gosta, estou. Né? Mas eu vou fazer outra coisa. Vou voltar para o meu direito securitário, que eu acho que quando o caminho foi apontado naquele dia que o meu pai levou para o Napoleão do Caburé, para o Cláudio Fernando da Silva, aquele trajeto que eu tenho que fazer. E fiz. Sabe, doutor, que eu sou jornalista, não sou advogada, né? Mas eu tenho um hobby, o Felipe, da nossa produção aqui, ele também tem um hobby, o mesmo hobby que eu, que é assistir júris. Sim. E a gente assiste porque é muito interessante justamente a questão da atuação do advogado, Sim. né? Essa forma com que vocês conseguem conduzir. E muito embora, como o doutor disse, as pessoas se questionam, porque defende o culpado, porque isso, porque todos, né, merecem defesa. Não, é constitucional isso. Exato. Né? Não é nem que mereçam, é obrigatório ter um defensor. Né? Então... na verdade, é uma coisa muito... A conversa é longa sobre isso. Mas esse questionamento moral, como tu defende um bandido, tem muito político bandido aí. Eu vou dizer que ele bandido bom é bandido morto. Agora mesmo, tem uma corrente que acha que o bandido é um e tem uma outra corrente que acha que o bandido é outro. Então, quer dizer, mata os dois. Mata os dois, que aí bandido bom é morto. Se é bandido para vocês, então vamos matar os dois, acabamos com isso. Não é? E uma outra coisa que eu reputo importante também, que é o fato de que as pessoas confundem a figura do defensor com a do acusado. Uhum. Eles acham que tu é tão sem vergonha, larápio, ou seja lá o que for, do que o acusado, mais cruel que seja o bandido ou não bandido, não é? Mas ele está trabalhando, está no exercício do seu... a profissão dele. Aí eu te pergunto, e o médico? O médico recebe na sala de cirurgia, numa emergência, no pronto-socorro, um assassino, um serial killer, ele deixa o cara morrer? Não, né? O que ele faz com o juramento dele? Não deixa. Então, essa argumentação, essa frase, ela para mim me soa muito ruim. Sim. Não gosto dela, eu acho ela frágil. Eu acho que é tipo quando a pessoa não tem argumento, sai até palavrão. Quando tu vem, a primeira pessoa que vem discutir alguma coisa que te salta o palavrão para ti, acabou o argumento dela. Sim. Então acabou a conversa. Né? Eu não aceito esse tipo de argumento, não aceito levar essa suscitação, não aceito e acho desprezível. A pessoa que às vezes diz pode ser uma boa pessoa, pode ser um cara legal e tal, mas vai se informar. Sim. Vai. A gente tem que pensar no que diz. A gente tem que pensar no que fala e pensar no que faz. Né? Então, as pessoas estão ali, estão trabalhando, estão exercendo a profissão, tem família em casa também, teus filhos podem ser vítimas também disso. Sim. Eu tenho um exemplo de um cara que, lamentavelmente não me lembro o nome dele, um cara no Rio de Janeiro, que teve a filha estuprada e assassinada. Ele se transformou em advogado, excelente advogado, e ao invés de advogar contra, ele advogou a favor de muitos, porque ele entendia que o merecimento da condenação ele não passa pelo exercício da defesa. Não passa que ele achava que tinha que defender, até para
incentivar que aquilo não se repetisse. Eu me esqueci o nome dele. Ele foi um líder dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Não sei se ainda vive. Mas esse é um exemplo típico, né? De que o ser humano, às vezes, é muito menos humano do que ele pensa. Sim. Muito menos. E, doutor, o senhor citou ali, né, a questão dos grupos, né? A gente vive um Brasil com várias bolhas. Sim. Você acha que o Brasil está muito mais polarizado do que já teve em outras épocas? Tá. Eu não sabia dizer em quantidade, mas a raiva aumentou. A raiva é colérica, né? Tu olha as pessoas nas redes conversando sobre... Eu já estou me afastando de postagens que envolvam uma dessas correntes, porque a agressividade é muito forte. Né? A agressividade é muito forte. Tem muitos defensores de direitos humanos que reagem da mesma forma que condenam. Sim. E vice-versa. Né? Então, eu acho que nós vivemos um caldo político muito perigoso. E a eleição do Trump favoreceu isso. Existe, talvez, doutor, um poder simbólico para essa raiva? Quando a gente vê algumas lideranças, né? Não estou falando de lado aqui, pessoal, mas algumas lideranças dando um poder simbólico para isso no momento em que elas também se posicionam de uma maneira talvez raivosa. O ser humano é muito competitivo, né? Sim. Tu já viu 4 advogados conversando? Cada um com uma tese diferente? E para comprovar qual é a tese melhor. Sempre tem razão. Sim. Todos têm razão. Não é? Então, eu te digo assim, o ambiente político é muito ruim. Hoje, não sei se um dia foi muito bom, porque eu não vivi tantos momentos políticos assim. Eu só tenho 69 anos, a minha vida é curta. Né? Mas o mundo tem tanto tempo. Mas é muito, muito ruim. Assim, as pessoas brigam em casa, brigam com seus parentes, brigam com seus amigos. Eu conheço muitas amizades desmanchadas por não concordarem com o que o fulano diz desse jeito daquele. Né? E a agressividade, eu te digo que se alguém ingressar em qualquer rede social minha de forma agressiva, eu bloqueio na hora. Mas na hora, não penso 2 vezes. Não. Às vezes até eu bloqueio tanto que às vezes eu digo assim, pô, vou lá ver se o cara me ofendeu. Aí tu vai ver, às vezes o cara nem até disse aquilo que tu pensava. Por quê? Porque o ambiente está carregado. Sim. O ambiente está carregado. As pessoas não pensam mais no Brasil como uma nação pela qual ela tem que se preocupar se vendeu ou não vendeu tal, exportou ou não exportou tal produto. Ela pensa assim, quem exportou o produto foi fulano. Então, ou roubou ou eu quero que se dane. As pessoas querem que o Brasil se dane, desde que o seu candidato ou o seu líder, né, esteja ali no comando por escolha sua. Né? O resto se dane. E, doutor, existe um paralelo que a gente poderia fazer dessa questão da política em que o Brasil está inserido com o mercado de seguros? Ele caminha junto ou ele é um mercado, por ser altamente regulado, como a gente sabe que é, né, que caminha com suas próprias pernas, independente do momento político em que está inserido? Eu acho que ele está caminhando. Ele está caminhando. Eu digo que o mercado de seguros ele se reinventa. Sim. Quando acontece uma coisa em âmbito nacional e até mundial, que tu pensa, agora vai explodir, ele se reinventa. Olha a pandemia. É verdade. Olha a pandemia. Vou te dar um exemplo bem mais antigo, de 1990. Em 1990, foi criado, acho que foi 90, não, peraí um pouquinho, estou enganado, foi 90? Acho que foi, não me lembro. Estou ficando velho. Não, já sou. Mas em 1902, se não me engano, foi a publicação do Código de Defesa do Consumidor. Houve um alvoroço no mercado segurador. E agora? Vamos ter que dar a conhecer de tudo para eles, porque tinha um ditado horroroso que dizia o seguinte: quem lê todas as letras miudinhas do contrato de seguro não contrata. Mais ou menos como quem lê direitinho a bula da medicação também não toma o remédio. Né? Interessante que o Código de Defesa do Consumidor corrigiu esse erro nas apólices, mas não corrigiu as bulas da medicação. Vai ver o tamanho das letras na bula de medicação. Vai ver como é. As apólices antes, doutor, aqui... Né, era só com lupa. Era só com lupa, era pequenininho. Olha aí, ó, uma curiosidade que eu não conhecia. Era só com lupa, e não é força de expressão, Sim. E havia um ditado assim, seu segurado, havia sim, eu estou dizendo que eu presenciei por testemunha disso, ninguém vai me dizer que não. Sim, havia. Quando o segurado lê, não faz o seguro. Assim como tem o do remédio, o cara lê a medicação, não toma. E o Código de Defesa fez as letras serem do tamanho. O Código de Defesa do Consumidor, quando surgiu, houve, digamos assim, uma preocupação imensa no mercado, porque o mercado entendeu assim, agora os caras vão começar a ler, nós não vamos vender.
e vamos nos ferrar. Era esse o pensamento. Mas não, aí era obrigado a seguir aquele regramento, letras grandes, isso, aquilo, outro, aquilo. Outro. Bom, enfim. Teve um ministro do STF, que o Bechar usava muito, ele, que fez uma frase sintomática, disse assim, seguro esse desconhecido. Ao mesmo tempo que era uma frase simbólica, se tu pensar que foi um magistrado do Supremo Tribunal que disse isso, você dá vontade de bater nele, porque tu tem que conhecer. Se não conhecer, mas ao mesmo tempo ele é simbólica porque ele era desconhecido, porque ninguém conhecia. Sim. O Código de Defesa do Consumidor fez as pessoas conhecerem. Hoje as pessoas conhecem o produto que compram. Uma ou outra coisa pode não conhecer. Às vezes tu erra uma ou outra coisa. Pode, mas não dá nem para comparar com a década de 70. Hoje tu conversa sobre seguro de vida quase com todo mundo. Pega uma pessoa na rua, pergunta se tem seguro de vida, diz tem. Né? Então, eu acho que o seguro se reinventou com o Código de Defesa do Consumidor. Pensou que estava tudo, ou grande parte, terminado, e não, se reinventou. Com a pandemia, mesma coisa. Pai, agora? Agora vai ser indenização. Vai quebrar a seguradora? Não vai quebrar. O mercado é muito sólido, é muito forte, e o mercado tem um componente técnico muito operante. Sim. E pessoas muito bem esclarecidas, muito preparadas. Acabou com a pandemia? Claro que não, ao contrário. A maioria das seguradoras, não vou dizer que lucraram, mas fizeram da pandemia um ato, ao dar cobertura para aquilo que era excluído, fizeram um ato de bondade, não vou dizer bondade, de liberalidade, né, que foi compreendido, aceito e agradecido. Sim. Né? Então, a enchente. Agora, como é que o Estado vai se reconstruir? Já pensou se não tivesse seguro aqui na enchente? O que aconteceria? Aí sim, como é que ele ia se reconstruir? Não se reconstruiria. E aí vai, agora com essas indenizações fantásticas, como é que as companhias vão quebrar? Não vão quebrar. Claro que ao longo dos anos muitas seguradoras quebraram, mas por má administração, não pelo pagamento correto de sinistros. Mas o índice, né, doutor, de seguradoras que quebram efetivamente é muito pequeno. Hoje é ridículo. Sim. Hoje acho que nem soma na estatística, mas foi ao longo dos anos, foi muito. Na década de 70, muitas. Mas o próprio mercado se reinventou após essas quebras. Se reinventou. E grupos fortes. Sim. Grupos muito fortes. Aí tu diz, bem, agora como é que o mercado vai reagir? Reagiu, deu a volta, limpou a poeira, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Então eu acho que o mercado segurador, ele não que fique a par, fica distante dessa questão política. Claro, nós temos órgãos que são regulados por indicações governamentais, sim, verdade. Mas o mercado segurador nunca dependeu exclusivamente disso para andar. Sim. Ele tem um rumo, ele tem um comando, ele tem uma experiência já no Brasil, né? É mais a grosso modo, tu traz quando a Hyundai apareceu aqui, não vamos fazer propaganda da Hyundai, mas todo mundo assim, carro coreano, os chineses estão fazendo carro coreano, quero ver esses caras fazerem 30 anos no Brasil, tá aí, Hyundai quantos anos tem? Sim. 50, tu vai duvidar que é uma marca bem sucedida, que as pessoas confiam, não tem como. E o seguro é a mesma coisa, o seguro o Código Comercial já previu o seguro de transporte de 1.800 levar pistola, né? Ele está assentado, e ele se reinventa, ele está bem. Claro, tem épocas que ele paga mais e aí sobra menos, ou balança aqui, balança ali, mas ele é muito bem administrado hoje. Sim. Muito bem administrado. O doutor citou também a questão da enchente, né, no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul. Ano passado, no final do ano, eu estive numa coletiva com a CNSEG, com o presidente Diogo Oliveira, e ele citou que apenas 6% estava segurado aqui no Rio Grande do Sul. Na sua visão, o que a gente ainda pode fazer para atingir uma massa maior de segurados? É uma pergunta boa para ser feita para a corretora. Né? Eu vou transferir essa para o André Tozeski. O doutor, como advogado, tem uma visão de mercado também. Eu te digo o seguinte, pode ser que a visão não se aplique diretamente para isso ou corretamente para isso. Nós vivemos um caso agora mundial que vai virar de novo, que os nossos irmãos do Norte adoram transformar casos judiciais em exploração midiática, vira filme, vira série de TV, vira de tudo, programas. Nós tivemos um caso do assassinato do CEO da gigante norte-americana da saúde. Sim. E que constava, se levantou, bom, o cara que matou ele, essas coisas não são de graça, está virando herói. Está virando herói, sim, o povo está adorando ele. E mais, ele não teve nenhum parente, nenhum ascendente, nenhum descendente com problema de seguro negado.
Então, é um prato cheio para um filme, para uma série, para uma telenovela mexicana. Não, é um horror. Mas aí se viu que essa empresa tinha imensas reclamações em redes, em jornais, em ouvidorias, imensas, uma atrás da outra, né? E acabou transformando num gigante problema. Eu acho que no plano da saúde, por exemplo, nós temos bastantes problemas, muitos. O Brasil, ele é um país carente, embora o SUS tenha feito a salvação de muita gente, mas ele é um país carente ainda, a meu juízo, no atendimento do plano de saúde. Eu acho que isso poderia ser revisado, melhorado e, sei lá, olhado com muito mais carinho. Não estou dizendo que vai aparecer um louco, isso aqui não vai acontecer aqui. Aparecer um louco, um serial killer, matar o CEO de uma grande seguradora. Não. Mas eu acredito que pelo montante de reclamações que tinha lá, poderia ser evitado, não essa tragédia especificamente, mas uma exposição do mercado grande, porque aquilo ali, antes de mais nada, vai aflorar uma exposição ruim para o mercado. Porque o motivo que ele tem não é justo, não é louvável e não é aprovável, mas é um motivo. Pode ter um motivo muito ruim para fazer alguma coisa, mas ele é um motivo. Ele teve esse motivo. E isso acabou sendo uma exposição no mercado do seguro-saúde nos Estados Unidos. Não tem como negar. Não tem como negar. Doutor, antes, quando a gente conversava na parte 1 do nosso programa, você citou uma pessoa, uma figura que é uma referência para o nosso mercado e fora dele também, né? Quem não conhece Caburé? Conta pra gente um pouquinho sobre essa amizade, né, Caburé, que nos deixou aí faz 2 anos já, vai fazer 2 anos, né, nesse ano, e também, né, saudades do Caburé, sempre muito querido, muito afetuoso. Do Caburé e da família dele também, Sim. Que é uma família maravilhosa, né? Zé Luiz, Adriano, Luiz Alexandre, que nos deixou, os netos, a Marina, o Marcelo, o Matheus. Ele deixou um legado aí que não se esgota no comércio de seguro de vida, não se esgota. E um legado, doutor, dessas pessoas todas que você citou aqui, que eu adoro todos eles, né, que são pessoas muito gentis, muito carinhosas, muito humildes, que não se deslumbram muito, embora sejam muito, né, abastados financeiramente. O pai era assim, né? O pai era uma pessoa, o Caburé, eles cumpriam os ensinamentos do Caburé à risca. O Caburé sempre se deu com pessoas muito modestas e muito humildes. Ele nunca teve esse deslumbramento que tu fala, nunca foi uma pessoa que se sentiu superior. Aliás, o Caburé é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, não sei nem se ele tinha o primário. Vou te contar 2 episódios assim. O Caburé chamava primeiro todo mundo de coisa linda. Todo mundo é coisa linda. Verdade. É coisa linda. Ele emprestava às pessoas uma importância que elas não tinham. Mas quando ele dava aquela importância para as pessoas se sentiam comigo, ele fez isso. Muitas vezes depois eu me dei conta. Quando fui na casa dele na praia, no tempo do Imbec, só depois ele foi para Shangri-La, eu tinha uns 24, 25, 26 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e eu ainda não conhecia a Adriana, né? Conhecia só o Luiz Alexandre, nem o Zé. Acho que o Zé, inclusive, não estava nesse. Era um almoço dele lá, com os gaiteiros dele e tal. E aí eu entrei e ele falou, Josias e tal. E aí eu vi a Adriana conversar com a mãe, ou não sei, com alguém que estava ali lá, e disse assim, esse é o famoso Josias. Que famoso! Eu nunca fui muito alguém, mas naquela época eu não era ninguém. Quer dizer, o Caburé me fazia famoso. Ele tinha esse dom, essa qualidade. E aí, quando ele te emprestava essa importância que tu não tinha, tu se sentia importante, mas tu se sentia, na verdade, no dever de retribuir aquela importância com um brilho diferente, né? Sendo competente, trabalhando bem, né? E ele fazia isso com todo mundo. Todo mundo, ele botava apelido em todo mundo e todo mundo ele chamava de coisa linda enfim, ele enchia a bola na gíria, como se diz na gíria das pessoas, e as pessoas ficavam satisfeitas, orgulhosas, agradecidas, e aí naquilo que ele pedia para que houvesse empenho em relação a ele, não tinha quem não vendesse a corda para não se enforcar, né? E esse poder de empoderamento, doutor, foi algo que Zé Luiz, Adriana, né, Marina, Marcel, Matheus, eles herdaram muito bem isso. Muito, talvez de uma forma diferente. O Zé Luiz é diferente, né? O Zé Luiz, o Caburé era mais gritão, fazia mais, digamos assim, atraía mais multidão. O Zé Luiz é um sujeito mais ponderado, mais tranquilo, de uma educação refinadíssima, né?
Mas eles fazem a mesma coisa. É verdade. Fazem a mesma coisa. E eu muito ouvi, mas muito ouvi, de pessoas ilustres do mercado, que o dia que o Caburé deixasse o escritório, o dia que ele morresse, e os filhos dele devem ter, nunca falei isso publicamente, mas os filhos dele devem ter ouvido isso alguma vez, aqui ou ali, que o escritório ia acabar. Está brincando. Como é que uma sequoia vai acabar? Não acaba. Mais forte do que nunca, né? O mundo acaba e a sequoia fica ali. Não tem como, né? Sim. Não tem como. E eles administram magnificamente bem o escritório, de uma forma mais moderna, claro, né? O Caburé começou lá na década de 60, de uma forma mais... Eles modernizaram o escritório, né? E uma prova efetiva de que o legado de uma pessoa não acaba com a morte. O legado é imortal. Por isso o nome é legado, né, doutor? Ele segue. É imortal. Eu tenho uma frase com relação a essa imortalidade do Grêmio, que às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o Grêmio caiu 3 vezes para a segunda divisão, então morreu imortal. Não, imortal não morre. Imortal não morre. Imortalidade, que na verdade é um verso que dá muita inveja, um verso do Lupicínio Rodrigues no hino do Grêmio, não é nenhuma pretensão dos gremistas, é um verso do Lupicínio para o Grêmio. Ela não vem de não morrer, porque todo mundo é mortal, vem de nunca desistir. Não desista nunca. E o Caburé era assim, a família pegou assim, embora eles sejam todos colorados, né, bons colorados, de passagem, ele era um bom colorado, embora não falasse muito nisso, mas ele gostava muito de futebol. Sim. Mas eles têm ele conseguiu pregar isso, né? Essa imortalidade do Caburé está diretamente ligada, tanto que nós estamos falando dele aqui, há quanto tempo depois dele ter falecido, né? Ela está ligada ao fato de que ele nunca desistia. E a vida dele mostra, e quem conheceu a vida dele, passo a passo, mostra que ele nunca desistiu. Passou por dificuldades imensas, que muita gente, ou qualquer um, desistiria. E ele não desistiu. Ele brincava, porque tinha muitos ditados dele, né? Ele dizia assim, eu sou que nem pão sovado. Quanto mais tu bate, mais eu cresço. Maravilhoso. E como é que é a história, doutor? Não me lembro agora se é do óculos ou do chapéu em Ribeira. Essa é muito boa. Essa é muito boa. E eu viajei algumas vezes para ir com ele para fora do país, e alguns amigos, enfim. E uma dessas vezes nós fomos para Buenos Aires, com ele, com vários amigos da BB, inclusive presidente da época. Era Buenos Aires. Buenos Aires. E nesse caso foi. Era o presidente da época, o presidente do conselho, que até bem pouco era o Celso, até bem pouco era ele, não sei se ainda não é. E nós entramos no Tifrio, um grupo de 3, 4, 5, não me lembro. E aí eu fiquei do lado dele, conversando com ele e tal. Chegamos no balcão, tinha vários óculos. Aí ele pega um óculos assim, coloca e pergunta para a moça, o que tu achou? Ela disse, ficou muito bem para o senhor. Então não quero. Botou esse aqui. Tá bem também, mas não quero. E aquele lá, ela fez uma cara bem feia assim. Aquele lá é meio diferente, né? É aquele que eu quero. Você não quer ver? Sim. Por isso que as pessoas se surpreendiam, porque ele usava chapéu, né, ternos diferentes. Ele era diferente. Ele era e se fazia. Sim. E foi, e até hoje é uma pessoa diferente. E diferenciada. Porque melhor é diferente de diferente. E, doutor, conta um pouquinho pra gente sobre o Carlos Josias. A gente quer conhecer um pouco melhor ainda sobre o doutor, né? Quem é o Carlos Josias fora do mercado de seguros? Fora do mercado de seguros, um avô apaixonado, um marido apaixonado, um pai apaixonado e um gremista apaixonado. E isto me basta para ser feliz. Que legal. Um beijo, né, para Ana, que vai estar nos assistindo. Maravilhosa. Um beijo para o Matheus, para o João Caetano. Enfim, para a netinha Rosa. Rosinha não podemos deixar aí de fora, né, doutor? E, doutor, fico pensando, assim, trabalhar no direito securitário, né, certamente exige uma compreensão bastante ampla da legislação e do mercado de seguros, né? Como que o doutor se mantém atualizado? Porque o doutor também é um assíduo escritor, né? Escreve vários artigos. Então, a gente vê que a cabeça do doutor está sempre muito antenada. Como é que é se manter atualizado? Lê bastante. Lê muito. E, inclusive, pode ler de forma aleatória. Não precisa botar um assunto na cabeça e procurar ele na internet, por exemplo. Não. Vai olhando, daqui a pouco, isso aqui interessa. Porque quando tu te interessa só por um assunto, eu tive um grande amigo, aliás, tenho um grande amigo, que é um médico, chamado Saul Berdichevsky, que é uma figura magnífica. E o Saul foi diretor de futebol do Grêmio, foi diretor médico também. Eu acho que ele andou pelo futebol, não tenho certeza. Mas eu sei que, numa certa época, ele respondendo a muitas
críticas da imprensa, que está sempre criticando aqui e ali, ou elogiando, quando é o caso. E ele respondeu uma coisa que na época ninguém entendeu e quase destruíram o pescoço dele. Né? Ele dizia assim, o futebol emburrece. E os jornalistas ficaram bravos com ele. Ficaram muito bravos com ele. Ele recebeu, até hoje, recebe banho de água fervendo por causa disso. E ele tinha toda a razão. Eu mesmo levei muito tempo para entender isso. O que significa dizer o futebol emburrece? Quando tu fica fazendo só uma coisa, tu só entende daquilo e tu fica burro com relação às demais. Sim. Ou seja, tu ignora as demais. Ou seja, tu é um ignorante. Não significa dizer que tu seja um analfabeto ou um desqualificado ou um desculturado. Não, tu fica ignorante. Aliás, tu fica desculturado com relação ao resto. Né? E a crítica que ele fazia é porque muitas pessoas do meio, isso é verdade, não vou nomear as categorias, mas muitas pessoas do meio, elas falam 24 horas sobre futebol. Futebol no café da manhã, almoço com os amigos, fala de futebol, meio da tarde se encontra com o happy hour, fala de futebol, de noite fala de futebol, e às vezes vão ou não para programas o tempo inteiro disto. Não sai daquela Não saem bolha. daquilo ali. Aí tu começa a conversar com esse pessoal, muitos, não é então a maioria. Eu vou te dizer com certeza, a maioria. Eu queria dizer que não era a maioria, até para fazer um mimo, um agrado, porque tem gente, uma minoria que sofre com isso, né? Sempre é assim. Tu perguntar para eles sobre um filme, alguma coisa assim, sobre um acidente geográfico aqui ou ali, uma matéria que está acontecendo na Ucrânia, eles não sabem. Eles não sabem, porque eles te dão a escalação completa hoje do Cacimbinhas, né, do goleiro João do Burro ao ponta Antônio dos Anzóis, eles sabem. A Tati que vai jogar o Dorival no próximo jogo, eles já sabem, a escalação eles arriscam. Agora, se perguntar para ele, vem cá, e conta como é que está a situação da Ucrânia lá com a Rússia, me dá uma opinião, o que tu não tem a menor ideia? Eles não saem daquilo. Ele não é uma coisa como tu faz um jornalismo, e o teu jornalismo é amplo. Tu olha todas as matérias, tu fala de enchente, tu fala de incêndio, tu fala de... Não, eles ficam ali naquele território estreito, com uma porta de entrada sem porta de saída, eles têm que ir até o fim e voltar, Né? É uma coisa é um labirinto sem saída mesmo, né? Aliás, nem é um labirinto, é uma estrada reta, de cancha reta, sem saída, sem retorno. Sim. Não é um Índia, né? Uma Fórmula Indy, que fica dando em volta. Não, isso aqui só vai e vem. É uma coisa... Né? E ele tinha razão. Eu fui testemunha disso durante muito tempo. Então, o que isso me ensinou? Que a gente não deve se fixar só naquilo que faz ou que já sabe, ou que está aprendendo, porque o seguro é uma coisa que está aprendendo sempre. Né? Então, o que eu faço? Eu procuro ler tudo. Muitas vezes eu tenho, inclusive, vontade de escrever sobre outras coisas. Não escrevo porque sei que o público do escritório, o público meu no mercado de seguro, se interessa por aquilo que eu falar de seguro. Sim. Mas muitas e muitas vezes eu desejaria muito escrever de forma aleatória sobre... Aliás, eu escrevi muito em colunas e blogs do Grêmio sobre o futebol. E cansei. Cansei. Por que, doutor, cansou? Porque tu abriu o jornal de 1978, na coluna esportiva, ou na página esportiva, tu vai ler a mesma coisa que tu lê hoje. As perguntas hoje que fazem em programas de televisão de esporte são as mesmas que faziam no ano passado, retrasado, anterior, e vai embora. Porque tu acha que esse esquema vai funcionar, tu acha que esse cara sabe, é sempre assim. Não estou dizendo que tenha que ser diferente. O que eu estou dizendo pode ser sempre assim, mas tu não está obrigado a restringir a tua vida a isso. Foi o que eu fiz. Eu, quando me afastei da dirigência, me afastei bastante das questões políticas do clube, eu quis dizer assim, pai, eu ainda sou jovem, né? Eu preciso dar um sentido, um significado à minha vida que seja mais abrangente, embora eu saiba, né? Todo o significado que isso tem em termos de convivência humana, de abrangência das pessoas que gostam, que vão, que praticam, enfim, eu sei. Né? Mas eu achei que eu tinha que... Então, eu tinha que tomar ter um conhecimento mais amplo, né? Todo mundo. E por isso que eu te digo, eu leio muito sobre muita coisa. Não tenho uma matéria assim específica. Claro que eu me dedico um pouco mais a ler as questões de seguro por uma questão de atualização, de saber o que está acontecendo, o que está se passando. Né? Mas eu tenho um escritório também com vários advogados e que eu, conversando com eles, eu aprendo muito. Sim.
Não é porque eu sou o sócio fundador do escritório que eu saiba mais que todo mundo. Não, tem muito advogado que está no escritório lá há 4, 5, 6 anos, sabe sobre determinada matéria, eu sabe muito mais que eu. O aprendizado é uma troca, né, doutor? Claro, Da mesma forma que o eu doutor tenho, lá no ensina... escritório tem meninos e meninas para mim, são meninos e meninas. São quantos, doutor? Olha, nós passamos Advogados? 50. Olha aí. Não, advogados eu não Time sei. grande. Advogado eu não sei te dizer, mas deve ter uns 40. Mas a advogados. turma ao todo A é turma ao mais... todo, assim, mais de 50. Uhum. Né? Que lindo, coisa linda. Muito. E eu aprendo todos os dias com todos, desde a telefonista até a Karen, que é a minha princesinha, que é a minha secretária. Querida, um beijo, anos. Karen. Um amor. Mas, assim, a coisa que eu mais gosto é de chegar no escritório, eu passo na mesa de cada um. Agora, com essa distensão ocorrida em decorrência da enchente, que nós já estávamos um pouquinho assim na pandemia, que não voltou ainda de forma presencial totalmente, ainda muito home, e os grupos vêm se revezando, mas eu costumava passar na mesa de cada um, conversar com cada um e saber de cada um o que ele estava achando, o que ele estava fazendo, o que ele tinha. E volta e meia eu faço isso, eu convido um deles para escrever comigo. Sim. Eles ainda a maioria deles são muito jovens, né? E eles têm um pouquinho de medo disso. Um pouquinho de medo de escrever com eles. Tem medo do papel. Mas é um empurrãozinho que precisa, tal qual o Julião deu um empurrãozinho no doutor também. E eu estou insistindo com alguns nisso, porque eu sei que eles têm potencialidade, eles têm conhecimento, e eles têm que botar para fora esse conhecimento, que as pessoas precisam saber, não que eles existem somente, também, mas não somente, mas precisam saber o conhecimento que eles têm, vai até onde. Sim. Então, eu aprendo muito no escritório, mais do que ensino. Acho que já passou da época de ensinar. Hoje quem está ensinando é o Juliano. Eu só estou aprendendo. E falando em escritório, né, doutora, a gente teve aí uma notícia recente de que o escritório está com novos sócios associados, assim que chama? Conta pra gente um pouquinho. Associados. Olha, isso nasce de uma ideia que, na verdade, vem sendo alimentada já há algum tempo. Né? Não sei dizer quanto tempo, mas é. O escritório tem uma empresa de consultoria com quem a gente troca ideias quase que o tempo inteiro. É uma equipe que trata da gestão, da Inex. Beijão ao Diego da Inex, que é um figuraço muito competente. É uma grande empresa, Inex. E que, entre tantas ideias, essa surgiu trocando com o Juliano, comigo e com outros sócios, de que nós poderíamos promover alguns funcionários já mais antigos, que a gente visse que tinham um destaque especial, sem detrimento de ninguém, à categoria de sócios associados. Na verdade, isso é uma necessidade do escritório também, é que se diga. Por quê? Porque o escritório ficou muito tempo, primeiro associado só à minha imagem, depois só à minha imagem do Juliano. Parece que o escritório se resume a nós. Não, o escritório é muito maior do que nós. Né? Já dizia o Fábio Koff, o Grêmio não é maior que ninguém, mas ninguém é maior que o Grêmio. Né? E mais ou menos a mesma coisa. O escritório, não somos maior que o escritório, nem o escritório é maior que nós somos uma equipe, uma família. E não é uma família da boca para fora, é uma família de verdade. Tanto que na enchente nós dissemos aos nossos funcionários, não vamos deixar ninguém para trás. E não deixamos. Bem, mas nós achávamos que tinha alguns que mereciam, tantos quanto os outros, mas não dá para escolher todos, né? Mereciam entrar para o grupo dos sócios. Por quê? Porque, por dois motivos. Primeiro, porque eles tinham talento suficiente para terem visibilidade. Coisas que tinham num contexto do escritório, mas não num contexto individual que representasse o escritório. Né? Então, como eu disse, muito tempo ficou atrás da minha imagem, muito tempo na minha imagem do Juliano, e agora muito tempo na minha e na dele, e nós entendemos que era hora, aliás, fomos até aconselhados nesse sentido, e nos demos conta que é verdade, que era a hora de que mais pessoas do escritório tivessem essa representatividade que tivemos e que temos. Né? E escolhemos aqueles que entendemos que naquele momento estavam mais afins, né, da função e, enfim, está dando certo. Ai, que legal. Quanto tempo já agora, doutor? Olha, é uma situação meses, né? Bem recente, 2 meses. Que legal. Vem contar pra gente quando tiver novos aí. Tá bem. Vem sempre contar aqui pra gente. Doutor, o escritório se chama, né, C. Josias e Ferrer. Advogados Associados. Exatamente. E aí eu queria perguntar, quando foi que surgiu na sua vida o Ferrer? 1999, eu tinha um escritório com aquele rapaz, que o rapaz faleceu, seria um senhor hoje, com o Luiz Goulart Filho, que o registro foi o maior ser humano que eu conheci na minha vida, sem dúvida nenhuma.
faleceu em Imbé, afogado. Foi o primeiro ouvidor do Estado do Rio Grande do Sul, e com quem eu fiz os 2 júris, dos colonos e o júri da Gangue da Matriz. Bem, e eu tinha um outro sócio, querido amigo, não tem por que declinar o nome, que é o Victor Cundin Júnior, que hoje é um advogado, ele é bom advogado, mas ele é advogado da seguradora, nada contra, cada um escolhe o seu nível. Sim. Bem, o Victor, que foi professor também da Escola Nacional de Seguros, que eu comecei com a Jane lá, a Escola Nacional de Seguros, não vou dizer que começa comigo, começa com a Jane, mas eu muito ajudei a Jane neste começo, e ela sempre foi muito grata a mim, por isso eu sou muito grata, porque ela me devolveu em triplo, muito mais do que eu dei na ocasião. Bem, o Vitor também indiquei lá para a Escola Nacional, e foi até bem pouco tempo quando a escola passou a ter uma outra forma de aprendizagem. Mas o Vitor resolveu seguir carreira solo, né? Não foi dissidente, a gente é amigo até hoje, mas ele viu um outro nicho para ele, achou que seria melhor, e foi. E casualmente isso aconteceu com um momento que eu estava retornando das férias. E eu tirava férias e ele saía. Então eu voltei das férias e ele está saindo de férias e logo em seguida saiu do escritório. E ele me apresentou o Juliano, que era um colaborador, era um advogado que fazia audiências para nós quando a gente não conseguia dar conta do número de audiências. Ele já tinha boa experiência no mercado, ele tinha trabalhado com a Ana Elisa Auler, né? Não sei se tu conhece, deve te lembrar dela, foi advogada do IRB, Sim. Advogada da Companhia Internacional de Seguros, e trabalhou com ela na liquidação da Companhia Internacional de Seguros, e acho que bastante no Rio também. Então ele já conhecia, ele já não era coroinha, né? Ele já coroinha de sacristão, assim, não era a primeira viagem dele. O seguro já não era um tema estranho. Não, ele já conhecia. Sim. Aí o Vitor saiu de férias e me apresentou o Juliano, que poderia me auxiliar ao tempo em que ele estaria afastado pelas férias. E o escritório estava bastante conturbado, foi uma época bem turbulenta, digamos assim, por vários motivos administrativos, de demanda, de tudo que era jeito. E eu recepcionei o Juliano, e que ele começou a trabalhar conosco. Mais adiante, o Vitor deixou o escritório para fazer a carreira solo, como disse, e eu convidei o Júlio. Eu nem sei se eu cheguei a convidar, acho que foi uma coisa quase que automática. Vamos fazer uma empresa? Vamos fazer, porque eu trabalhava como pessoa jurídica, física. Sim. Eu acho que nem chegou a haver convite. Convite para começar lá, sim, isso sim. Foi orgânico. Mas com relação à empresa, vamos fazer uma empresa, e era necessário, principalmente para mim, porque toda a carga caía em mim, e eu precisava, né, ter uma divisão até de responsabilidade nisso. E ele prontamente comigo começou, né, e hoje a gente é quase que um só, né, basicamente um só. Vocês dois são uma dupla dinâmica, como eu digo, né? Porque ambos os dois muito carismáticos, cada um à sua maneira, né? Então fica um beijo e um convite também, doutor Juliano, vim com a gente no próximo Seguro Semistério. Com certeza. Com certeza teremos muito a conversar. Doutor, o nosso papo aqui maravilhoso, né? Mas eu não queria finalizar sem antes da gente partir para o último quadro aqui do programa, queria lhe perguntar ao senhor, quando eu perguntei sobre quem é o Carlos Josias fora do mercado, você citou, né, um vô apaixonado. Então a gente sabe aí da sua paixão por crianças. Eu também tenho as minhas lá em casa. Não sei se é por criança, adoro. É minha neta. As crianças são realmente maravilhosas. As tuas são maravilhosas. E o doutor estava me contando fora aqui do ar também que a Rosa lhe ensina todo dia, né? A Rosa é uma figura. Eu acho que as crianças têm muito a nos ensinar, né? Eu te contei um episódio que eu estava numa loja e ela começou a choramingar. E eu perguntei para ela: escuta-me, Rosa, o que tu queres? Eu vou te dar tudo o que tu quiser. Tudo eu te dou, não tem por que chorar. Ela me disse: eu quero um unicórnio de verdade. E aí, o que eu faço? Quer dizer, me mostrou naquele momento que eu não consigo dar tudo para ninguém. Para ela também não. Não é assim, eu vou te dar tudo. Não dá tudo. Não tem, tu não pode dar o que tu não tem. Né? E o unicórnio não tinha como. Sim. As crianças nos ensinam, né, doutor? Diariamente. Muito. Então agora vamos para o nosso último quadro aqui do programa. Nós vamos para o quadro De Frente com o Jurídico, onde o doutor Josias vai responder perguntas rápidas sobre a sua trajetória e algumas curiosidades também. Preparado, doutor? Preparado. Então vamos lá. Um time para torcer.
Estás brincando. Só tem um, o Grêmio Futebol Porto Alegre. Um time para não torcer. Ah, não tenho. Eu sou, acima de tudo, gremista. Tem alguns que eu antipatizo um pouco mais, mas não sou daqui. Não, mas não, eu sou gremista acima de tudo, eu não fico secando o adversário. Eu quero que meu time ganhe e se dê bem. O adversário, não sei, eu já disse isso várias vezes. Se perguntar para mim a escalação do Inter, eu não sei. Eu não sei, mas não sei nada, não sei. Esses dias me falaram num jogador internacional que está jogando bem, me falaram não entendo, não tem como. É aquela história, de repente, talvez até esteja faltando me esclarecer mais um pouco nessa parte também. Mas vamos lá. A cláusula mais complicada que o doutor já precisou explicar. É complicado. É a cláusula de avaria grossa do seguro de transporte. Eu vou ter que fazer um programa só para explicar essa. O cara tem que ser mais do que advogado, o cara tem que ser técnico mesmo. E técnico conhecedor do ramo de transporte, conhecedor de avaria grossa. Eu hoje que aprendi, sei o que é, fica um pouco mais fácil. Mas eu me lembro que porque eu fui regulador de sinistros. Ao tempo da General, eu comecei como boy, saí de lá como gerente de uma empresa deles, chamada Servati, que todo o trabalho terceirizado ela absorvia. Perícias de sinistro para entrar em seguro, e regulava seguros também, regulava sinistros. E, olha, apanhei com essa coisa. Apanhei muito. O maior mito que o doutor já ouviu sobre advogados? Advogado de bandido. Bandido é. É a maior mentira, é a maior canalice, é a maior barbaridade que se pode dizer. Eu nunca disse isso do enfermeiro, do médico, do engenheiro, nunca disse. Né? E médico atende bandido, ou atende pessoas que possam terem condenações, arquiteto trabalha pessoas que possam ter condenações, engenheiro também, né? E, sem contar... Bom, deixa, nem vou falar. Um conselho rápido para quem vai assinar um contrato de seguro. Leia. Um livro ou artigo que marcou sua formação. O Caso dos Exploradores de Caverna, Leon Fuller. Qual foi o momento mais curioso que o doutor já viveu em um tribunal? Mais curioso? Não te diria. Curioso é difícil de dizer um momento curioso. Eu tinha muita curiosidade para saber como é que era o júri. E ali eu descobri que tu precisa ser mais do que advogado para trabalhar no júri. Mais. E isso me despertou uma curiosidade e eu assisti casos curiosíssimos ali. Eu vou contar um caso da Gangue da Matriz. Tinha um procurador de justiça que se aposentou e passou a advogar, chamado Robílio Breda, que faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele deve estar com uma idade bem avançada. E tu olhava para ele e parecia um coloninho, vindo do interior. Parecia um coloninho. Se esse cara é advogado, né? As aparências, não vá pelas aparências. Esse é o primeiro conselho que se pode dar, né? E ele começou o júri baixinho, pequenininho. Esse cara não vai longe. Ele começou a crescer. Quando se viu, ele estava dominando todo o júri. Jurados, juízes, até o promotor ficou olhando para ele. Um monstro. E ele não tinha nome. Não tinha nome, afora o meio jurídico. Né? Ele não foi conhecido como o Oswaldo de Lia Pires, não foi conhecido como o próprio Amadeu Weimann, que é meu amigo pessoal particular, um rico, uma pessoa que, por sinal, estava nesse júri de Matriz, ele estava ali, foi advogado de uma das partes. Mas o curioso foi o espanto das pessoas que julgaram mal ele quando ele entrou, que acharam que ele começou a falar, tipo assim, você nem vou escutar esse cara aí. Isso foi o mais curioso, a cara de espanto, porque ele estava na tribuna, eu estava sentado aqui, ficava os jurados ali e aqui a plateia, e eu vi quando ele começou que as pessoas ficaram assim, com ar de desdém, com ar de, esse cara aí não vai longe, talvez até alguma chacota, alguns cochichos de um para o outro, da figura dele, que era uma figura muito modesta. E eu fiquei, e essa foi, eu acho que a situação mais curiosa que eu vivi, a cara de espanto. Não era nem era uma cara de tipo assim, meu Deus, quem é esse cara? A oratória dele era muito... Tudo. A esperteza dele, a inteligência dele, o conhecimento dele da vida, do direito, do processo. Uma coisa que, principalmente quando o cara está achando que aquilo ali é um vira-lata, e aí ele vai olhar e não é um vira-lata, é um Akito dos mais lindos.
As pessoas se enganam muito quando veem os outros. Muito, muito, muito. Não dá para julgar o livro pela capa, né, doutor? Não dá para julgar o livro pela capa. E esse livro que eu falei, O Caso dos Exploradores de Caverna, é um livro fininho, assim, para quem tem preguiça de ler, é uma barbada. Ele é um livro que todas as vezes que eu lecionei direito, eu às vezes comprava e dava para os meus alunos, porque ele conta um caso de um júri e que os julgadores que decidem o júri, são vários, cada um tem uma forma de ver, porque todos nós temos uma forma de ver. E o direito é assim, o direito são várias correntes, a justnaturalista, a positivista, que pensa que o que a lei diz tem que fazer, e assim vai. Né? E aqueles que interpretam a lei do seu jeito de formação, de conteúdo e tal. E esse livro ensina isso com uma história fascinante. Os Exploradores é um grupo de pessoas que moram numa cidade fictícia, com data não disponível para saber, e que tem o costume, o hábito, o gosto de explorar em cavernas. E vão no fim de semana para uma dessas cavernas e ela desaba. E eles ficam presos. É um caso semelhante ao caso dos Andes. Né? E ali se desenrola a história porque acontece o que aconteceu no caso dos Andes. E aí vem a sociedade para julgá-los. E o caso vai parar no tribunal da cidade. E aí cada juiz dá uma posição, uma sentença de acordo com a sua visão de vida, a sua visão de existência. Né? É muito interessante. Esse livro é obrigatório para qualquer pessoa, seja de qualquer profissão. É o Caso dos Exploradores de Caverna. Olha aí, ó. Fica a dica, viu, pessoal? Eu mesmo vou procurar depois para ler. Nossas últimas 2 perguntas, Sim. doutor. Se pudesse descrever o mercado securitário em uma palavra, qual seria? Criativo. E uma referência do mercado de seguros? É difícil resumir num só. Mas eu, por uma questão de pessoal, unicamente pessoal, Júlio César Rosa. Olha sem aí. Nenhuma dúvida. Olha, com todo respeito ao Caburé, que é um fraterno, mas o Júlio tinha mais a minha idade, a gente começou junto no mesmo lugar, né? Caminhamos juntos o tempo inteiro até ele falecer. Então, não tenho dúvida. O Caburé é o honoris causa, né? Não tem como, é hors concurso. Mas no aspecto meu de caminhada, Julinho. Saudades, Julião. Muito, Julião também, apesar da nossa diferença de idade, contribuiu muito para a minha formação também. Imagino. Então, tenho muito carinho, né? Porque as pessoas não morrem, elas só vão fazer uma viagem. O mercado de seguros do Rio Grande do Sul, ele tem um marco divisor, é o Júlio. É antes do Júlio e depois do Júlio. Sim, fez muito por todos nós. Muito. Doutor Josias, chegamos então ao final do nosso programa, foi maravilhoso. O doutor vai voltar mais vezes para nos contar mais coisas ainda, né? Foi um prazer, como sempre digo, reforço, digo de novo, foi um prazer ter você aqui. E para fechar, doutor, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem vai estar nos assistindo? Esperança. Roubada do Mário Quintana no poema. Da pomba que cai 13º andar. Esperança. Olha aí, que legal. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar e nos seguir aqui nas redes sociais, no YouTube, @jrs.digital, no Instagram também. Foi um prazer estar com vocês aqui. Voltamos no próximo Seguro Sem Mistério com mais entrevistados de renome, assim como o Dr. Josias, que nos contou muita coisa legal aqui nesse programa.